Bom, primeiramente queremos dar bom dia a todos que estão aqui presentes, agradecer aos acadêmicos, professores, funcionários, os familiares pela vinda e também aos pacientes que hoje compareceram aqui para prestigiar o nosso evento, né? Então, nosso trabalho intitula-se Concepção de Saúde e Percepção dos Princípios Norteadores do SUS entre os estagiários dos cursos da saúde da Univale. Então, acadêmicas Francine Gisele, nosso professor orientador mestre Marcelo Dias. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde de 1948, ela define saúde como sendo a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença ou enfermidade. Já escrito em 2007, ele nos traz uma ideia que o conceito de saúde é algo individual. Cada um terá o seu conforme as experiências vividas. Então, ao longo da vida, ele vai construir o seu conceito individual. E, para isso, vários fatores individuais devem ser considerados, como, por exemplo, a conjuntura social, política, econômica, religiosa, filosófica. E também deve ser considerada a época, o local e a classe social desse indivíduo. Quanto aos princípios norteadores do SUS. Então, a construção do SUS ela foi baseada em conceitos constitucionais e ela é regida por 3 princípios básicos. A integralidade, que diz que o ser humano é um ser integral, biopsicossocial, que deve ser também atendido com essa visão integral por um sistema de saúde também integral, voltado a proteger, promover promover e cuidar dessa saúde do indivíduo. A universalidade, que garante o acesso a todo e qualquer cidadão de todos os serviços de saúde, e a equidade, que garante o atendimento ao indivíduo conforme suas necessidades em qualquer nível de complexidade que o sistema pode oferecer para todos. A formação profissional. Então, Cecinho e Feuerberg, em 2004, eles nos trazem que a formação profissional ainda está muito voltada ao biologicismo, ao ensino medicalizante. Isso acaba fragmentando o indivíduo em pedaços, em especialidades clínicas. Então, as diretrizes curriculares nacionais, elas dizem que a formação profissional ela deve estar de acordo com o sistema de saúde vigente do país, a atenção integral à saúde e ao trabalho interdisciplinar. Assim sendo, é desejável que o ensino superior forme profissionais que estejam aptos a lidar com a realidade daquela população e que conheçam as diretrizes do SUS. Pode passar? Então, complementando essa ideia, o Ministério da Saúde, em 2007, ele lançou alguns determinantes da saúde, que são educação e saúde, nutrição adequada, saneamento básico, cuidados materno-infantis, planejamento familiar, imunizações, prevenção e controle de doenças endêmicas e fornecimento de medicamentos essenciais. Sendo assim, os nossos objetivos são analisar a concepção de saúde dos estagiários dos cursos de saúde da Univale, que atuam em unidades básicas de saúde, seu conhecimento sobre os princípios norteadores do SUS e a aplicação dos mesmos no atendimento ao paciente e, assim, conseguir fazer uma relação entre esses aspectos. Então, a nossa metodologia. O tipo de estudo foi de caráter exploratório, com abordagem qualitativa. A população-alvo, então, foram os estagiários que atuam na Unidade de Saúde e Família Comunitária, aqui da Univale, do Bloco 29, e estagiários de fisioterapia. Então, inicialmente a amostra foi composta por 5 estagiários dos cursos de enfermagem, farmácia, nutrição, medicina e psicologia, que foram escolhidos aleatoriamente os que estavam disponíveis no momento e que estavam realizando estágio ali no Bloco 29. Posteriormente, escolhemos mais 5 estagiários do curso de fisioterapia, do 7º período, que já haviam realizado o seu estágio na Unidade Básica da Praia Brava. Aí o instrumento de coleta de dados, então, foi uma entrevista semi-estruturada, composta por 5 questões abertas. O período de coleta foi de setembro a novembro de 2010. Então, as entrevistas foram gravadas em meio digital e posteriormente transcritas. E os dados, então, foram analisados com a análise do discurso da linha francesa, preconizada por Michel Peugeot, e possibilitaram a formação de sequências discursivas,
Então, essas foram selecionadas por sua representatividade, ou seja, pelo efeito discursivo ao nível do repetível. Orlando, 2002. Então, os nossos resultados, o que a gente encontrou? A gente considerou que era muito importante conhecer a concepção de saúde desses estagiários, porque a gente acredita que essa concepção pode determinar a atuação deles com o paciente, determinar algumas condutas, alguma postura. Então, a nossa primeira questão foi, na sua opinião, o que é ser saudável? Aí, a partir da resposta dos estagiários, a gente elaborou alguns termos, a gente selecionou alguns termos que, de alguma forma, representassem essa concepção de saúde deles. O primeiro termo mais enfatizado pelos estagiários foi o sentir-se bem. A gente vê nessa sequência, que, na minha opinião, assim, é se sentir saudável, né? Em primeiro lugar. Porque, na verdade, se tu quiser achar problema, tu acha num monte de coisa. E tem gente que, mesmo não estando saudável, se sente saudável, né? Porque tu pode ter uma gripe e se considerar saudável. Porque se for assim, ninguém nunca vai ser saudável. Então, o que a gente vê? Que esse ser saudável, apresentado pelos estagiários, é um significado mais subjetivo. É uma concepção que é uma coisa mais subjetiva mesmo, que eles consideram assim, é você não ter consciência de nenhuma lesão, de nada que esteja prejudicando o teu organismo naquele momento, seja físico, seja social, seja psicológico. Então, é independente de você estar, talvez, com alguma patologia, mas você estar se sentindo bem, que você é uma coisa que não te impede de fazer nada, que não te atrapalha nas suas atividades. Isso é falado por Sá também, em 2004. A gente percebeu uma coisa que chamou bastante atenção, que dentre todos os estagiários entrevistados, os da fisioterapia foram os que mais enfatizaram sentir-se bem como forma de ser saudável. Então, até Silva e Silveira, 2011, colocam que a fisioterapia, ela perde a essência se ela ficar voltada só para o físico. Então, o fisioterapeuta tem que ser formado, assim como todos os profissionais, mas eles enfatizam o fisioterapeuta, tem que ser formado para ter uma visão mais ampla do indivíduo, para ver o indivíduo de uma maneira mais abrangente, ver ele como um todo mesmo, considerar o social, o físico também, o psicológico, todos esses aspectos do indivíduo mesmo. O segundo termo mais enfatizado pelos estagiários foi as relações sociais. Bem-estar, a gente vê na sequência discursiva. Bem-estar físico, psíquico e social. É um paciente que tem um bom relacionamento consigo mesmo e com a sua família. E um paciente que está bem inserido na parte social. Ele participa de grupos sociais, tem amigos, tem um bom relacionamento. A gente viu que para os estagiários, as relações sociais eram representadas muito por participações em grupos sociais, relacionamento com a família e relacionamento com os amigos. A gente acredita que essa visão mais voltada para o social tem muito a ver com a inserção das políticas públicas como tônicas da atenção básica. O que é? É a estratégia de saúde da família, é o PET, o pró-saúde. Essas políticas contribuem muito para essa mudança de olhar, para esse enfoque mais para o social mesmo, para outros determinantes da saúde, não só o físico. E Costa e Tchau, eles falam que a estratégia de saúde da família realmente ela tem a função de aproximar mais o profissional da saúde do indivíduo mesmo, considerando a família dele, a comunidade que ele está inserido. Então é considerado realmente a totalidade, não só aquela pessoa. Em terceiro lugar, apareceu o bem-estar físico. A gente vê aqui. Bom, além de ter saúde de parte física, assim, não tem nenhum agravo que acometa a parte física do organismo. Também é ter uma boa possibilidade de socialização. É poder ter acesso a saúde, a moradia, saúde, educação, todas essas coisas aí. O que a gente percebeu? Que o bem-estar físico teve, sim, uma importância, foi dada uma importância pelos estagiários, só que não foi tão grande, que nosso objetivo hoje, da saúde em geral, é tirar um pouco esse foco biologicista. Então, a gente viu que isso já está acontecendo. Ele teve, sim, importância, mas na maioria, se não todas as sequências discursivas, os estagiários falaram do bem-estar físico, mas eles falaram outras coisas junto. Não foi só o físico, não foi só o corpo. Então, Cútulo e César, eles comentam que tem acontecido muitos esforços realmente para mudar essa visão, para deixar de ser aquele biologicismo e passar a ter uma visão mais ampla. Só que essa visão física, do físico, ela não deve ser excluída completamente.
porque o processo saúde e doença é uma coisa muito ampla. Então, ele requer muitas esferas, não adianta considerar uma coisa só ou outra. O físico tem que estar, assim, inserido junto com outras concepções, mas ele não deve ser a principal. Até porque não tem como desarticular completamente a saúde e a doença. Elas são coisas muito próximas, elas são muito articuladas. Uma é ponto, outra é contraponto. Então, não tem como separar esses dois termos um do outro. Aí, a nossa outra questão foi sobre o conhecimento dos princípios norteadores do SUS. Foi feita a pergunta se eles conheciam esses princípios. A princípio, a resposta seria sim ou não. Então, de todos os estagiários entrevistados, dos 30, só 6 disseram que não sabiam nada sobre esse tema, que é uma coisa que a gente aprende na física, por exemplo, no início da faculdade, né? Que não sabiam nada sobre o tema. 24 deles falaram que conheciam. Só que desses 24, 2 não souberam sequer citar. Porque, como a resposta era sim ou não, às vezes eles não contavam com a próxima pergunta. Então quais são os princípios, né? Então ficou meio contraditório. A gente viu que, mesmo que a maioria tenha dito que conhece, que tem o conhecimento, tem um despreparo muito grande. A gente vê que realmente não é efetivo isso. Existe um despreparo. A gente vê que tem uma visão muito negativa construída pelos alunos a respeito do SUS. Às vezes, antes mesmo de entrar na universidade, já tem uma visão do SUS que porque algum familiar, algum amigo, alguém ou a própria pessoa já passou por alguma situação e tem aquela visão do SUS, que a gente tende realmente a enfatizar a coisa mais negativa. Porque tem fila, porque é precário, porque não funciona. A maioria de nós mesmos, às vezes, pensa isso. Então, eles acabam, antes mesmo de entrar no curso da área da saúde, eles já têm essa visão, e isso prejudica muito na atuação, na valorização que os alunos vão dar para essa disciplina, para esse momento na faculdade. Outro problema, outra coisa que foi falada é que as disciplinas que enfocam a saúde pública ou a saúde coletiva, elas estão presentes no início dos cursos de graduação. E às vezes o aluno não está preparado para compreender a importância dessa disciplina para ele. Ele senta lá, tem saúde coletiva, tem saúde pública, que matéria chata, eu não gosto disso. Não tem noção do quanto isso vai influenciar depois, quando ele estiver fazendo estágio, ou quando ele for profissional mesmo, o quanto isso é importante. Então, eles não estão preparados para saber, para ver o quanto isso vai influenciar. Carvalho e Cecim falam bastante disso, que a saúde coletiva está inserida nos cursos de graduação, mas muitas vezes é por obrigação, por ser curricular, ou até tem uma característica de mudança, mas isso não é efetivo, não acontece realmente essa mudança pela posição em que ela está, que às vezes não é favorecida, os alunos não estão preparados para isso. Então, a gente vê aqui isso muito nítido. Teve uma matéria no segundo ou terceiro período que a gente teve sobre o SUS, né? Mas agora eu não lembro assim exatamente, não lembro. É uma matéria que a gente vê lá no segundo período, e a gente que está em estágio nunca mais vê. E é aquela matéria chata que ninguém gosta. Caiu na prova teórica os princípios do SUS. E olha, esquece. E foi discursiva ainda. E a galera, a nota mais alta foi 6,5, que foi a minha. Galera vacilou legal. Quais são os 4? 3. Mandam estudar, né? No PSF, tu vê na prática assim. Tu age, entendesse? A professora cobra que a tua forma de agir seja essa. Então a gente vê que é cobrado, mas até que ponto o aluno está preparado para corresponder a essa cobrança, né? Será que ele foi preparado realmente lá no início do curso? Será que ele está sendo preparado durante a universidade? Então a gente queria ver quais eram as atribuições deles aos princípios, se eles conheciam os princípios, o que eles diziam que eram os princípios. Então a gente viu que a universalidade e a integralidade foram os mais citados corretamente e os mais lembrados pelos estagiários. E a equidade ficou em último, foi o menos comentado por eles. Pode passar, né? A gente viu que tem muitos conceitos decorados quando eles falavam sobre os princípios, que não era aquela coisa que era adotada como uma postura. Eles não assumiram a integralidade, a universalidade, a equidade como uma postura profissional. Eles decoraram aquilo ali, o significado daquilo, porque precisava para algum professor, para alguma disciplina, e não assimilaram realmente o significado daquilo, não construíram uma visão a respeito disso. Então isso demonstra mais ainda essa falta de articulação que tem entre as bases teóricas que a gente tem na faculdade e o sistema de saúde vigente no país. Porque eu conheço, mas eu não conheço. Eles tinham aquela informação por terem decorado, mas não era uma coisa que fazia diferença para eles, assim.
Então, tem essa cobrança, como eu falei antes, por parte dos professores, mas será que os alunos correspondem a isso, né? E até porque, mesmo dentre os estagiários dos períodos finais do curso, que eram a maioria da nossa amostra, quase todos os estagiários eram de períodos mais finais dos cursos, eles tinham desconhecimento sobre os princípios e sobre o próprio SUS. Porque, às vezes, eles confundiram esses princípios norteadores, que a gente colocou desde o início, com princípios organizacionais ou com outras definições do sistema. Então, quer dizer, eu estou atuando numa unidade básica de saúde que segue a diretriz do SUS, mas eu não sei nada sobre o SUS. Eu não sei realmente o que é isso, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso. Então, esse desconhecimento é uma coisa bem importante que a gente vê entre eles. E até Ghisoni, Arruda e Tesser, eles falam que na maioria das vezes não é necessário não é suficiente você ter só o conhecimento profissional. Você tem que conhecer realmente o sistema que você está atuando, por que você está fazendo aquilo. Tem que ter um motivo, tem que ter uma significância para a pessoa. Então, essa deficiência, na verdade, ela está enraizada nos currículos de formação. Não adianta eu ficar reclamando que tem um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro que não atende bem, que não considera o indivíduo, que não dá atenção, se a formação dele não deu respaldo para isso. Então, o problema está dentro da universidade. Enquanto isso não for mudado, não vão ter profissionais melhores no mercado de trabalho. Porque o que é? A universidade é um curso de graduação, de preparação profissional. Então, se eu estou preparando um profissional, eu tenho que preparar ele para realmente atender as necessidades do mercado de trabalho no futuro. Ele é um acadêmico agora, mas no futuro ele vai ser um fisioterapeuta, ele vai ser um médico, vai ser um enfermeiro. Então, a mudança tem que começar prioritariamente dentro da universidade. Aí tem um gráfico da distribuição que a gente perguntou para eles se eles acreditavam que a prática deles contemplava os princípios norteadores do SUS. A gente pode ver ali no roxinho que a maioria deles falou que acha que contempla os princípios na sua prática. Mas a diferença não é tão grande entre os que acreditam que não contempla, que contempla parcialmente ou que não respondeu à questão. Os que não responderam foi por desconhecimento dos princípios mesmo. Eles não conheciam, então eles nem chegaram nessa questão. Aí é a mesma coisa, só que separado por curso, que a gente pode ver que dentre todos os cursos, a enfermagem foi o que mais acreditou ser possível contemplar os princípios na sua prática. E chamou muito a nossa atenção que a fisioterapia foi o índice menor de sim, que não acredita que contempla os princípios do SUS na sua prática. Teve muito contempla parcialmente, um pouco, alguns falaram que não, mas de todos os cursos foi o que menos falou que sim. Então a gente até ficou pensando um pouquinho, o que será que está acontecendo na físio? Será que é uma dificuldade dessa relação teórica e prática? É um despreparo dos alunos? Qual é o problema, né? A gente ficou se perguntando. Dentre os estagiários que falaram que é possível contemplar os princípios só parcialmente, surgiram várias justificativas. Entre elas, a falta de suporte técnico e financeiro por parte do sistema, assim como problemas de hierarquia e de forma de gestão. Quer dizer, eles consideram que às vezes o sistema, o SUS, não dá respaldo para ter essas ações de acordo com os princípios. Ou mesmo as pessoas, eles falaram muito de problemas de pessoas, de má vontade, de que um não ajuda o outro, e a gente vê bem nítido nessa sequência. O SUS, na verdade, ele funciona. Ele é um dos melhores, na minha opinião, sistemas de saúde do mundo, entende? Na verdade, são as pessoas que trabalham nele que conseguem estragar o sistema. Porque já vai com aquele pensamento, é de graça, não preciso atender bem, é de graça. A pessoa que está atendendo o outro já tem o pensamento de que, tipo assim, você não tem o direito de reclamar porque é de graça, eu estou te fazendo um favor. A gente acaba se frustrando quando acaba a faculdade, porque tu aprende um monte de coisa. Daí, quando chega na prática, não, aquilo aqui não funciona, porque aqui é assim, falta material, falta isso, falta aquilo, falta aquele outro, falta tudo. A gente vê que os acadêmicos, eles não consideram um profissional que atua no SUS. Eles veem aquele profissional como mal sucedido em outras áreas. Eu fui tentar a área de ginecologia, de cardiologia, de alguma coisa, não deu certo, então eu vou ser um generalista. Eu vou atuar no SUS. Como se isso fosse a última opção de atuação profissional deles. Se não deu certo em nada, vai trabalhar no SUS, né? E isso prejudica muito, tanto para o sistema, quanto para os profissionais e para os próprios usuários do serviço, né? Outra coisa que apareceu muito clara é que eles acreditam que os princípios norteadores do SUS são aplicáveis somente nos ambientes de estágio, dentro da universidade, o que mostra ainda mais esse distanciamento que a gente
comentou antes, da formação acadêmica e do mercado de trabalho. Então, o que eles dizem? Aqui na Univale, a gente consegue um pouquinho mais, mas quando a gente está fora da Univale, principalmente no hospital e em alguns outros serviços de pronto-socorro, é complicado assim, sabe? Tu, como acadêmico, tu consegue até exercer um pouquinho assim, mas se tu for ver, aqui na teoria é tudo muito bom, mas na prática, aqui às vezes tu vê que tu atende pacientes com professores diferentes e que não tem assim essa conversa. Então, se tu vê que aqui não tem, então tu imagina nas clínicas aí fora. Então, é essa distância mesmo que a gente está falando, que eles não conseguem relacionar. E até Silva e Silveira, eles falam que a formação acadêmica do profissional da saúde não condiz realmente com a realidade do mercado de trabalho. Tem sido cada vez mais inserido especialidades dentro dos cursos de saúde, disciplinas, e com isso aumenta a quantidade de conteúdo, aumenta a quantidade de disciplinas e está formando profissionais fragmentados, especialistas já desde a universidade, que não conseguem ter aquela totalidade, não conseguem ver a complexidade real mesmo da atenção, da saúde que o indivíduo precisa. Então isso é uma coisa que, como eu falei antes, já vem desde a universidade. Outra coisa que surgiu também nessa questão, como já surgiu na outra, é esse distanciamento do conteúdo teórico e prático. Uma sequência mostra bem isso. A gente vem vendo isso desde o começo do curso muito na teoria. Na prática, a gente quase não aplica, quase não é instigado a aplicar. Então, assim, é difícil às vezes tu colocar na prática porque tu nunca foi instigado a fazer. Então, tu chega no momento, do nada, vamos praticar. Então, é aquela coisa que tem a matéria no início da faculdade, fica lá sentadinho ouvindo. Aí chega no final do curso, de repente, do nada, tá, aquilo que tu aprendeu lá no início da faculdade, agora tu vai praticar, tu vai fazer. Mas não foi direcionado durante o curso. Os professores não deram um direcionamento de como você vai fazer isso. Durante o curso inteiro mesmo, aos poucos, às vezes, a dificuldade realmente é essa. Chega lá no estágio e se sente perdido. E agora? Para que lado eu vou? O professor vai cobrar? Eu vou tirar nota baixa? Não sei fazer isso. Como que eu faço isso? Né? Então, tem muito isso. Carvalho e Cecim falam que os estudantes acabam sendo interlocutores passivos do seu processo de formação. Eles viram coadjuvantes, então eles estão simplesmente absorvendo, mas não tem aquela formação, daquela opinião, daquela ideia, daquele olhar mais amplo. E daí, de repente, do nada, eles despencam o serviço para ser protagonista do cuidado. Caem de paraquedas lá e não, agora você que vai atender, você que vai ser responsável pelo teu paciente e pelas tuas condutas, e você vai colocar em prática a integralidade, a universalidade e a equidade. Como que eu vou fazer isso, né? Aquele desespero. Então, a gente sabe que para adequar a formação profissional à diversidade e à complexidade real que precisa na atenção, é necessário distanciar as práticas de ensino centradas no professor e valorizar mais as atividades de aprendizagem centradas no aluno. Para isso acontecer, a maneira mais eficaz seria distinguir a oferta da teoria ministrada de forma isolada da prática. Ou seja, tentar fazer uma forma articulada, articular a teoria com a prática no decorrer de todo o curso. E com isso, realmente ia ser efetiva essa aproximação da realidade de ensino com a realidade do mercado de trabalho, que é o que tanto se busca, né? Então, a nossa última questão foi quais as ações práticas dos estagiários que eles acreditavam que contemplavam os princípios do SUS, o que eles estavam fazendo na prática. Então, aqui demonstra, da mais falada para menos, enfatizada por eles, eles colocaram dar atenção ao paciente, encaminhar para outros profissionais e interdisciplinaridade, tratar bem o paciente, atender a todos sem distinção, ser resolutivo, ver o paciente de forma integral, respeitar o paciente, criar vínculo, dar acolhimento, dar prioridade a quem precisa, oferecer atendimento ou tratamento de qualidade, considerar o grau de instrução e de vida do paciente, orientar sobre o fluxo de serviços do SUS, realizar um trabalho preventivo e promover a educação em saúde. Então, o que a gente vê? Que apesar de não ter, às vezes, essa relação da teoria com a prática, eles conseguem, sim, na prática, contemplar um pouco mais, ver o indivíduo de uma forma mais abrangente. Porque a maioria das questões aqui é uma forma mais subjetiva, é aquela coisa da atenção, de não ver o paciente como um joelho machucado, como um ombro que está doendo, alguma coisa assim. Então, eles já têm essa postura, mas não conseguem relacionar com a teoria. Isso é bem nítido. Aqui a gente só colocou algumas sequências para demonstrar aquelas categorias ali que eles falam de ouvir o paciente, de oferecer tudo que está ao alcance do serviço, da assistência com a ajuda de outros profissionais.
ter boa vontade, tratar bem o paciente, tratar bem os teus colegas também, respeitar as diferenças, perceber o outro, conseguir se colocar no lugar dele. Foram algumas ações faladas por eles. Uma coisa que chamou bastante a nossa atenção também é que, dentre os cursos, os estagiários de medicina e enfermagem foram os que tiveram uma gama de ações mais diversificada. Ou seja, eles falaram mais coisas diferentes para contemplar os princípios no atendimento ao paciente. E o curso de nutrição foi o pior resultado, teve só uma ação prática mencionada. Então a gente parou para analisar por quê, né? Qual era o motivo disso? A gente vê que a medicina e a enfermagem estão muito na frente de todos os cursos da área da saúde, porque eles estão inseridos nas políticas públicas, mais efetivamente do que os outros cursos, que é as mesmas que eu falei antes, estratégia de saúde da família, o PET, pró-saúde. Então a medicina e a enfermagem já tem um espaço muito grande dentro disso. Outra coisa que faz muita diferença é que eles têm desde a universidade, no currículo, disciplinas de gestão e gerenciamento de serviço. Então eles já estão muito mais por dentro da gestão do SUS, do gerenciamento do SUS, do que os outros cursos. Então, com certeza, eles vão se destacar, eles vão ter um conhecimento um pouco maior. E aí a gente vê que, assim, enquanto houver essa formação centrada em cenários hospitalares e não tem sido estimulada essa forma ampliada, essa forma mais humanista, mais ampla de cuidado, e isso não é capaz de formar sujeitos críticos e reflexivos realmente, que é como eu falei, vai absorvendo, mas até que ponto você está criando uma postura diante daquilo ali, né? Então, para que aconteça isso, tem que ter mudança pedagógica e metodológica na formação do profissional em saúde. É na metodologia de ensino que deve estar a mudança mesmo. A forma mais efetiva de fazer isso é diversificar os cenários de ensino e de aprendizagem para construir novos currículos e novos sujeitos mesmo. Sujeitos que sejam capacitados a realmente olhar para aquela situação, olhar para aquele indivíduo e construir um raciocínio, construir uma postura diante deles mesmo e adotar para si essa postura, essa forma de atuação. Então, o Ferreira, Silva e Aguer, 2007, falam bastante disso, que essa mudança é realmente necessária para ser efetiva, essa mudança que a gente tanto fala, né? O negócio está dentro da faculdade, já desde o curso de graduação. Então, as nossas considerações finais. Com esse estudo, a gente pode observar e conhecer diferentes concepções de saúde. E as que mais se destacaram, então, foram sentir-se bem, relações sociais, bem-estar físico, ausência de doença, alimentação adequada e prática de atividade física. Então, esse construto está de acordo com o conceito biopsicossocial da saúde. E, nesse caso, o âmbito psicológico e mental ele foi mais enfatizado e se percebe no termo sentir-se bem. Quando analisamos em conjunto os dados, percebemos que a universalidade e a integralidade foram os princípios mais lembrados pelos acadêmicos e mais descritos corretamente. Então, seguido da equidade, que foi o princípio menos lembrado e menos citado. Então, com esses dados, percebe-se que ainda há um despreparo por parte dos acadêmicos no que diz respeito às bases teóricas e ideológicas do SUS. Pois uma vez que eles fazem estágio num sistema que está de acordo com o SUS, como é possível que eles não saibam ler os princípios básicos, os princípios norteadores? Então, muitas vezes se percebe que os acadêmicos eles conseguem adotar uma postura que esteja em consonância com o sistema, como vendo o indivíduo de uma forma mais subjetiva, mais abrangente. Porém, eles ainda não conseguem relacionar essa prática com aquilo que eles aprenderam na teoria. Eles não conseguem fazer essa interligação. Assim eu estou atuando de uma forma integral. Eles não conseguem nomear muitas vezes as suas atitudes. Então se percebe também que a integralidade e a universalidade são aqueles princípios que permeiam as ações práticas dos estagiários. Percebe-se também que ainda há uma dificuldade da parte dos acadêmicos em assumir uma postura diante da realidade da população, o que dificulta essa transição de uma visão biologicista para uma visão mais integral da saúde e do indivíduo. Então, apesar disso, evidenciamos que as concepções de saúde dos estagiários, elas vêm abandonando aquele modelo biologicista centrado na doença. E que eles buscam mudanças para que se tenha uma visão mais abrangente e que esses princípios realmente sejam aplicados na prática. Contudo, eles muitas vezes ainda esbarram nos modelos impostos da formação profissional, que interferem diretamente nesse processo. Então, se não houver uma mudança na concepção de saúde dos estagiários, é praticamente impossível que haja uma mudança na prática.
uma mudança nessa postura prática deles. Então, deve-se trabalhar transversalmente as diferentes concepções de saúde e os seus diferentes sentidos. Então, as nossas sugestões para os cursos da área da saúde. Então, deve-se valorizar mais as disciplinas de cunho humanístico, dar um maior enfoque, trazer elas mais para a grade curricular, dar o lugar que elas merecem realmente na matriz curricular. E aproximar mais essas disciplinas de saúde coletiva com as disciplinas de prática e estágio. Então, temas mais transversais entre as disciplinas e os intercursos. Sugerimos também que sejam feitas oficinas e grupos interdisciplinares para discussão das bases ideológicas do SUS e que haja uma troca entre os acadêmicos para que eles consigam lidar melhor com a realidade da população. Então, também sugerimos uma pesquisa de a concepção de saúde, o enfoque dado pelos docentes aos princípios do SUS e ao Sistema Único de Saúde. E uma pesquisa de observação em grupo focal para identificar como os princípios do SUS são contemplados nos atendimentos nas unidades básicas de saúde.